Doutor, eu tive Covid e depois da Covid, as minhas juntas doem muito. Eu fico num cansaço extremo, qualquer coisa que eu faço, o meu coração dispara. E depois que eu tive Zika, nossa, a coisa piorou muito. Doutor, eu também tenho tido muito esquecimento. Às vezes eu vou para a cozinha, não sei mais o que eu estou fazendo. O que está acontecendo? Eu sou o doutor Alexandre Maru e hoje nós vamos falar sobre a Covid, mas não a Covid aguda, mas as sequelas de quem teve Covid, que isso é chamado de Covid longa no meio médico. Então nós vamos falar sobre essa fisiopatologia, tá? E até o que a China tem a ver com isso, né? Nosso impacto global na Covid foi de 777 milhões de pessoas no mundo tiveram Covid. Desses, 7 milhões de pessoas morreram. E, especificamente no Brasil, nós tivemos 40 milhões de casos de Covid, sendo que, pelos órgãos oficiais, nós tivemos 700 mil óbitos devido à grande pandemia de Covid, né? Nessa grande pandemia de Covid, os profissionais da área de saúde foram os que tiveram, dentro das classes de trabalhadores, as mais altas taxas de óbitos, devido primeiro, ao grande contato com os pacientes infectados, grande contato com várias cepas dos vírus, e isso gerou um alto índice de morte de profissionais de saúde, não só médicos, enfermeiros, mas também nós estamos falando aqui do porteiro, da pessoa da lavanderia, de todos aqueles profissionais da área de saúde que obrigatoriamente tinham que ter contato constante com o vírus. Vale destacar também, lembrando que vários outros profissões, né, várias outras profissões tiveram também esse contato prolongado, que foram os militares, polícia militar, polícia civil, os bombeiros e toda essa rede, motorista de ônibus, atendente da farmácia. Então são vários profissionais que, na verdade, estavam lá na linha de frente, servindo a população e, lamentavelmente, eles tiveram óbito. Não só essa questão, mas às vezes tem questões profundas que às vezes a população nem lembra. Eu conheço histórias de profissionais de saúde que iriam para o hotel para não ter contato com os familiares, com medo de passar o vírus para eles. Também eu sei de casos de profissionais de saúde que tiveram seus familiares mortos, né, pela epidemia também, pelo Covid. E imagine a situação, aquela sensação de que você levou mal para dentro da sua casa. Também temos profissionais de saúde com sequelas de Covid também, né? E essa Covid longa, ela vai ser bem detalhada um pouquinho mais para frente. Mas o que eu quero colocar aqui são as ondas que nós tivemos, questão qual foi o nosso pior ano, e depois nós vamos falar sobre a importância da vacina, né? Nós tivemos grandes 3 ondas no Brasil, né? A primeira, a variante original, depois, em 2021, a variante Gama, só relembrando as questões de Manaus, né? Onde nós tivemos uma alta taxa de óbito. Na verdade, 2021 foi o ano que nós tivemos, início do 2021, foi o ano que nós tivemos maior número de óbitos de profissionais da área de saúde, superando os outros profissionais, né? As outras pessoas, a população em geral. E na Omicron aconteceu uma coisa interessante, né? Essa linha vermelha de óbito, ela não subiu, ela ficou num basal, enquanto o número de casos de Covid acabou sendo bem elevado. O que aconteceu isso? O que foi importante isso aí como um marco de vacinação, né? Os profissionais de saúde, eles foram os primeiros a serem vacinados, tá?
Então, o que a gente conseguiu provar com isso? Que a morte de profissionais de saúde depois da segunda dose caiu drasticamente, enquanto no meio em geral os casos de Covid e óbitos por Covid continuaram proporcionais, né? O que aconteceu? Exatamente isso. Na época pré-vacina, o número de óbitos tinha uma relação direta com o número de casos. Tá? Aí depende muito, dependendo da região, do suporte à saúde, mas estava em torno de 1 a 3% de óbitos. Então, se você voltar naquele número lá de 777 milhões de coisas, nós vamos ver que o número de 7 milhões é um número bem importante, bem significativo e bem real dentro dessa proporção da epidemia. Ou seja, de cada 100 pessoas que pegavam Covid, até 3 pessoas acabavam morrendo pela infecção do Covid. Quando aconteceu a vacinação lá na Omicron, houve um descolamento, né? Você teve muito menos casos de óbitos. Há quem diga que a Omicron foi uma epidemia, uma variante Omicron foi mais suave, mais tranquila, por isso que morreu pouca gente. Mais para frente a gente vai dar uma olhadinha sobre isso também, tá? Mas o que acontecia? Quanto mais a pessoa tinha mais idade, maior era o risco da pessoa morrer. E isso aconteceu muito com os avós. As pessoas mais de 80 anos, chegou a 25% das pessoas que contraíam Covid acabavam indo a óbito. Isso quer dizer de cada 100 pessoas com mais de 80 anos, 25 morriam após terem contraído Covid. E aí vem um fenômeno bastante interessante, né? A partir do momento que houve a priorização dos profissionais de saúde e depois dos idosos na vacinação, houve um descolamento. É bom lembrar, tivemos sérios problemas de distribuição de vacina, tivemos sérios problemas com relação à adesão à vacinação, mas os idosos, eles assimilaram bem essa questão da vacina e a matemática está aí, e a epidemia também está aí para mostrar para a gente que quando os idosos começaram a ser vacinados e a população em geral não, o que aconteceu? O número de óbitos de idosos caiu assustadoramente para o bem, né? E o número de óbitos das pessoas não vacinadas, proporcionalmente àquela questão da idade, continuou igual. Essa questão da Omicron ser uma variante mais leve, essa é uma tese que não se validou pelo mundo, né? Quem quiser estudar essa história, dá uma procurada lá, idoso com Covid-19 em Hong Kong. E se você também é crente com relação à imunidade de rebanho, tanto falado também na epidemia, dá uma olhada também pelo Google, Bulgária, epidemia de Covid-19, e aí você vai ver as altas taxas de óbitos da população e que a imunização por rebanho, ela cobra altamente, ela cobra perversamente com uma fatia da população em óbito para que ela se concretize. Então, isso é uma coisa que a vacinação veio afastar o grande número de pessoas vacinadas e os óbitos, graças a Deus, foram diminuindo. Além do mais, não só pela questão dos óbitos que foram evitados com a vacinação, estudos estão dizendo para gente que as pessoas que têm Covid longa, elas têm uma proteção vacinal quando eles recebem a vacina da Covid também. Tá? E as pessoas que, sobre números controles, né, na população, as pessoas que foram vacinadas regularmente, né,
elas tiveram menos casos ou manifestação de Covid longa das pessoas que não foram vacinadas. E aí, o que que acontece, né? Lá fora, né, mundialmente falando, o perfil lá eles chamam de PASC, né? Na verdade, que é uma síndrome pós-Covid aguda que eles conseguem, né? Sequelas de pós-Covid aguda, né? Mas a gente no Brasil está predominando o termo Covid longa, porque a pessoa tem a doença, mas permanece com a doença. Não é uma cura, melhorou e ficou, não. Ele tem esses sintomas, às vezes, podem ser até progressivos, diante, por exemplo, se você tem Covid longa e contrai chikungunya, por exemplo, que é uma outra virose que afeta muito o sistema nervoso, você pode ter esses sintomas da Covid longa aumentados, exacerbados, né? E é muito importante isso que a gente vai falar, porque isso vai impactar por que que a China tem trabalhado exaustivamente para desenvolver métodos e tratamentos contra a Covid longa. Você dá uma olhadinha nessa tabela, está dizendo que os adultos jovens, né, da faixa de 35 a 55, são os que mais são afetados, que desenvolvem a Covid longa, predominantemente também nas mulheres. As mulheres também têm um sistema imunológico muito diferente do homem, e esse sistema imunológico gera alguns tipos de doenças para a mulher. Talvez isso provavelmente vai ser a próxima palestra nossa sobre falar sobre exatamente sobre essa questão das diferenças do sistema imunológico da mulher e por que que às vezes a mulher tem fibromialgia e o homem não tem. Então a ciência já consegue explicar esse fenômeno não como uma questão psicológica ou psiquiátrica, mas sim de uma questão fisiológica. Também isso é muito importante a gente entender esses processos, né? A Covid, ela afeta por várias coisas, né? A tempestade de citocinas, muito falada naquela época, ela, na verdade, ela faz uns buracos, né? Como se fossem uns buracos na barreira hematocefálica e acaba tendo uma invasão direta do vírus, não por passagem, mas por uma manifestação, tá? Além disso, essa tempestade aí de citocinas, ela aumenta a questão inflamatória, né? E aí apresenta outras questões também, que é ser danos vasculares, ou seja, a Covid-19 fazia pequenos derrames, como a população chama, né? O infarto cerebral isquêmico, que o sangue em certas áreas do cérebro paravam de chegar, levando a danos celulares. Então, você tem uma anatomia complexa de várias coisas que podem causar essa questão da mente ficar assim meio apagada, né? Eles chamam de biofog, que é uma nuvem assim que a pessoa não consegue definir e tem lapsos, esquecimentos sem uma explicação plausível, né? O mecanismo é isso aí, ó. A paciente tem uma neuroinfecção crônica. Por que essa neuroinfecção? Você tem restos de vírus do RNA lá, você tem o sistema imunológico hiperativo com relação a essa questão do vírus, né? É a mesma coisa, eu gosto de usar o exemplo da asma, né? Quando o paciente tem uma crise de asma, ele está reagindo a alguma coisa que está vindo de fora, mas só tem que o organismo dele reage tão violentamente que ele acaba faltando ar, né? E se essa crise de asma não for suprimida, né, tratada adequadamente, a pessoa pode, inclusive, morrer. Então, a mesma coisa é essa questão da Covid longa. O organismo ele responde de uma forma tão agressiva que acaba continuando e perpetuando os danos da Covid-19. Quem quiser saber mais sobre danos dessas viroses, eu tenho também uma live atrás falando sobre a chikungunya. Chikungunya também tem um mecanismo semelhante. É claro que os alvos da chikungunya são diferentes da Covid-19, mas os efeitos de dores articulares, mialgia, fraqueza e até o transtorno neurológico funcionais são bem semelhantes. E aqui tem as questões, né, que ele
vai afetando várias camadas. Hoje nós temos alguns exames muito específicos, né, para avaliar esse dano estrutural da Covid, mas também a gente sabe que clinicamente vai aparecer pessoas apresentando vários sintomas da Covid-19. E esse da Covid longa, quando a pessoa tem um sintoma da Covid longa, 66%, ou seja, de 100 pessoas que estão apresentando Covid longa, 66% eles têm sintomas que são moderados a graves. O que quer dizer um sintoma moderado? Tem uma tolerância gástrica, por exemplo, começa a transpirar, isso é uma coisa que realmente são ruins. Mas também tem, por exemplo, a síndrome de taquicardia, taquicardia, a pessoa levanta e começa o coração disparar, começa a passar mal, e se ela não se cuidar, ela pode até desmaiar. Queda de pressões, desmaios, isso tudo está associado à Covid longa, além de algumas alterações neurológicas muito importantes, como fadiga, cansaço, que às vezes pode ser confundido com depressão, e às vezes até leva a depressão também, a ansiedade, porque a pessoa doente, ela perde sua capacidade, né? Ela perde a capacidade de trabalho, perde a capacidade econômica, perde a capacidade de controle social, de contato social. Isso vai deixando a pessoa num estado de tristeza profunda, que isso realmente pode gerar até uma depressão, né? E, mais uma vez, lembrando, né, ela pode afetar múltiplos sistemas, como o cérebro, né, afeta a memória, às vezes dificuldade de pensar, do tipo, e é dificuldade simples, né? Tipo assim, 2 mais 2 mais 2, a pessoa tem dificuldade de dizer que é 6. O cérebro parece que funciona mais lentamente, né? Tem distúrbios considerados psiquiátricos, mas na verdade é uma alteração mesmo da Covid longa, né? Que é ansiedade, é um sono ruim, depressão, tudo está relacionado a isso. Sem contar alterações cardiológicas, pulmonares, músculos e articulações, principalmente aqui que os pacientes com Covid longa vão até a ortopedia pedindo auxílio porque está com dor muscular, está com as juntas todas inflamadas, e as pessoas não chegam a uma conclusão, uma definição de diagnóstico. Eu gosto de falar assim aos pacientes: tá, mas você teve Covid? Sim. Antes de Covid, você tinha sintomas? Não, não tinha sintoma nenhum. Aí o diagnóstico Covid longa começa a ser mais preciso e mais direcionado. É isso que você deve pensar quando você está olhando um vídeo desse, perguntando: será que eu tenho Covid longa? Ora, é simples. Você tem que pensar que antes de 2020, 2021, 2022, quais eram os sintomas que você tinha? Se você tinha dores articulares, se você tinha todos, essa cansaço, essa fadiga toda que está se manifestando e atrapalhando a sua vida. E isso perdura muito mais do que 2, 3 anos. Tá? Estudos estão dizendo que as pessoas que têm Covid, há mais de 3 anos, a Covid longa continua persistente os sintomas e podem ser agravados por outra epidemia. E ainda assim, a Covid longa, ela pode ser um dos gatilhos para desenvolvimento de doenças reumáticas. Então, tem uma associação aí com um sistema autoimune muito importante também. Então, a gente tem que, tudo isso nós temos que avaliar. Faz um curto-circuito no sistema regulatório. O que quer dizer com isso? Se eu levanto e ando, teoricamente o nosso sistema imunológico, cardíaco, todo de equilíbrio, ele se ajusta para fazer esse movimento. Mas com a Covid longa, parece que você está, quando se levanta subitamente, quando se levanta normalmente, a sensação de síncope, de tonteira, está caindo, é muito forte, porque o seu coração, que é a bomba que fornece energia para os músculos, ele não regula a sua pressão, ele não regula a quantidade de sangue que está entregando os músculos da perna
para poder você começar a caminhar. Então, falta energia no músculo, o músculo fica inflamado porque ele está fraco também. E é todo um processo, um encadeamento de sinais e sintomas que acabam acontecendo. Mais uma vez, a gente falando sobre que você tem que lembrar que existem diagnósticos diferenciais. Por isso que a gente está lembrando dessas outras doenças, artrite reumatoide, lúpus, fibromialgia. A Covid faz muito lembrar a fibromialgia, porque são patologias que têm algumas semelhanças, sabe? E aquela história, né? Diagnóstico diferencial é a base de tudo na medicina. Você tem que excluir alterações na tireoide, você tem que excluir alterações na glicose, você vai ter que olhar as questões quando você tem a COVID por desautonomia, né? Que é aquele de levantar, sentir tonteira, desequilíbrio. Se não são os seus antihipertensivos que estão com uma dose mais elevada ou não estão adequadamente ajustados, né? Você tem que excluir essas doenças autoimunes, né? Aí tem a diabetes, e aí a artrite reumatoide, então lúpus. Seu médico tem que pegar e fazer uma análise detalhada para direcionar esse diagnóstico, né? Porque é muito importante saber a sua história, né? É muito importante o médico te ouvir para que ele entenda todo o seu processo de doença, né? Eu deixei em laranja ali, né, sintomas neurológicos funcionais, que são uns transtornos neurológicos funcionais em que a medicina procura um exame, procura alguma coisa que identifique uma causa específica, mas não há um exame que justifique ou que esclareça aquele sintoma que você está passando, né? Existem essas desautonomias, elas são muito mal classificadas, se é um transtorno de ajuste ou se é um transtorno por causa de uma lesão. O que eu quero dizer com isso? É o corpo que não está se regulando direito ou tem uma peça quebrada dentro do seu corpo que está fazendo essa desregulagem? Esses são as etapas, os desafios que a medicina enfrenta para tentar identificar aonde o Covid longa e todas as doenças, na verdade, isso é a base da amnese, da propedêutica médica, né? Você entender, conversar com o seu paciente para você elucidar o perfeito diagnóstico, né? Agora, a gente tem uma história muito diferente, né? A China tem sérios problemas de divulgação de números de Covid, né? Então, estudos ingleses, estudos de outros países, calculam que em torno de 100 milhões de pessoas tiveram Covid na China. Então, se você pegar esse estudo aí, você vai entender que 30% da população ela teve Covid. Ora, se você for olhar, né, que é um dos países que mais teve Covid longa, na verdade, né? Se você pegar 30% desse número aí, você dá em torno de 26, 30 milhões de pessoas que hoje têm manifestações da Covid longa. Nós estamos falando de uma Austrália da China, ou seja, todos os habitantes da Austrália com Covid longa. Isso afeta a capacidade de trabalho, afeta a produção de um país. São 26 milhões de trabalhadores da fase adulta que estão inativos. E por causa desse número que é importante e expressivo, nos últimos 3 anos, a China ela começou a modificar a sua visão com relação à Covid longa e como ela faria essa abordagem, né? O Brasil, lamentavelmente, a gente tem apenas 8% de pessoas que se declaram com sequelas de Covid, mas em termos médicos, de análise, de diagnóstico médico, nós estamos muito, muito longe de desejar com relação a isso, e pouco tem se falado sobre isso também, né? A China lá
eles estabeleceram um padrão de tratamento, né? É um padrão, que é uma cultura que eles passaram a adotar, que é a cultura da harmonia. A harmonia na China, ela tem um outro sentido do que a gente entende aqui no Ocidente. A harmonia são duas coisas que são antagônicas, que seriam a luz e a sombra, que se interagem e a partir dessa interação elas estão equilibradas. Sei lá, seria como se a luz e a sombra e a penumbra, por exemplo, né? E o que a China fez como decisão política e social? Nós vamos pegar todos os recursos que nós temos para resolver essa questão da Covid longa no nosso país. Porque são 26 milhões de pessoas, não é um grupo pequeno, né? E a partir do momento que você passa a tratar essa população, elas voltam a ser economicamente ativas, né? Como todo bom Estado, traz impostos, né? Traz várias coisas para o Estado que o Estado tem interesse, né? Na verdade, é, a função do Estado é acolher o seu cidadão, né? E o que eles fizeram? Eles juntaram alguns elementos da medicina ocidental e fundiram com a medicina tradicional chinesa. Porque só a medicina tradicional chinesa não estava resolvendo os problemas de Covid longa, como também só a medicina ocidental também não estava resolvendo muito. Então, ela resolveu fazer estudos, né? O Ministério da Saúde lá chinês, né? Começou juntar, né, nesse processo e começou a criar centros e núcleos especializados para o controle da Covid longa, né? E o que eles fizeram? Eles pegaram alguns centros grandes de saúde como principais matrizes para receber esses pacientes, né? Trabalharam com a questão da reabilitação pulmonar, respiratória, para melhorar a fadiga, e também associaram com telemedicina. E olha que interessante, né? A telemedicina, ela vem como um complemento de uma cadeia de assistência. A telemedicina, ela não vai substituir a consulta presencial. A consulta presencial, ela envolve aspectos e análises que a telemedicina, lamentavelmente, não traz para a gente. O toque, examinar, avaliar uma contratura muscular, isso a telemedicina não traz para a gente. E a gente aqui no Ocidente está com uma tendência a querer substituir a consulta tradicional pela telemedicina, achando que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O modelo chinês, ele deixa bem claro que a telemedicina ela vai funcionar como um suporte a questões do tratamento que foi determinado pelos vários centros em que esse paciente é assistido. E olha que interessante de novo, mais uma vez, a vacinação gerando um escudo biológico contra as sequelas da Covid longa. O que está querendo dizer com isso? Que a vacinação seriada dos pacientes que têm Covid longa acabam tendo uma melhor resposta ao tratamento da Covid longa do que os pacientes não vacinados. Como é isso aí? Você tem duas camadas de defesa, né, que são os anticorpos e os linfócitos T, que são os grandes maestros, os grandes reguladores das nossas respostas imunológicas. Os linfócitos T, quando sensibilizados sistematicamente com a vacina, ele acaba regulando toda aquela cascata inflamatória que eu falei ali atrás. Toda essa cascata inflamatória, ela é gerenciada por esse linfócito que passa a perceber, passa a modular a resposta do organismo, diminuindo os sintomas. Então, a vacina é uma arma terapêutica, não só preventiva, mas também terapêutica. A neuromodulação, ela começou
despontar lá também como uma chave para você reparar as lesões no cérebro, tá? E isso tem sido muito importante para sintomas que estão classificados como psiquiátricos intratáveis, inclusive estão colocando isso como neuropsiquiátrico, que aí é uma discussão que ainda não está, mas como se fosse a fadiga, a névoa mental, ansiedade, depressão, e não estão respondendo ao tratamento convencional, eles acabam também se beneficiando com a neuromodulação. A neuromodulação, que é o TDCS, e a neuromodulação transcraniana magnética, que são bastante utilizadas lá para alguns casos, para tratamento desses sintomas da Covid-19. Essa foi a grande incorporação de tecnologia da medicina ocidental para a medicina tradicional chinesa, né? Além disso, eles trabalham também nessa questão de fazer um trabalho de neuromodulação do nervo vago, através de técnicas bem direcionadas, porque o nervo vago ele faz parte do sistema parasimpático e ele é um dos moduladores dessa resposta imune, né? E aí, o que eles estão usando como arsenal, né? Eles estão usando a neuromodulação do nervo vago, o TDCS, que é uma estimulação por corrente contínua do cérebro, que ele vai trabalhar nessa questão da excitação das zonas corticais do cérebro, né? E vai trabalhar muito bem na questão da reversão da névoa mental, ela vai melhorar a questão cognitiva, não esquecendo que os pacientes que têm névoa cognitiva, que têm alterações mentais da COVID, também têm que se beneficiar da terapia comportamental cognitiva, que é um dos braços dessa fisioterapia, que vai ajudar o cérebro a treinar, a dar músculos aos nossos neurônios, por assim dizer, para poder voltar à sua funcionalidade plena, né? Alguns casos mais específicos eles têm usado a estimulação transcraniana magnética para casos mais específicos, onde precisaria de uma estimulação mais profunda, né? A eletroacupuntura, que aqui no Ocidente nós chamamos de neuromodulação periférica minimamente invasiva, ela também tem usado para tratar dor crônica, regulação dessas desautonomias, né? E ajudando na neuroplasticidade. Esse é o modelo que a China está adotando de tratamento, né? E qualquer tratamento, você tem que lembrar que existe 3 pilares, né? Que você tem que fazer um diagnóstico perfeito da doença, você tem que se integrar às outras linhas de tratamentos, não é um especialista, não é um remédio, mas um conjunto de ações que vai ajudar a transformar a vida do seu paciente, a vida do paciente, numa coisa mais tranquila, né? É uma coisa que você vai agregando benefícios para o seu paciente, né? E entrando aí nessa questão da reprogramação neuronal, entre o TDCS, entre a estimulação periférica, para que a gente consiga combater essa questão da Covid longa, que é uma coisa muito séria que está acontecendo. Poucas pessoas no Brasil estão valorizando ou pesquisando esses sintomas, e é importante a gente começar a pensar nisso. E, nesse caso, vamos seguir um modelo chinês, né? Aqui nós temos as nossas referências para as pessoas quiserem dar uma olhada, estudar um pouco, principalmente os colegas médicos, só tirar um print da tela e para lembrar, né? Quem quiser fazer um review, reler, eu como recomendo como literatura, né? Eu acho que até um livro histórico aí, esse levantamento aí da AMB, que fez um e-book, Brasil sem Covid.
tá? Aí você acha fácil no Google para baixar, é livre. A MB fez um excelente trabalho colocando toda a cronologia da doença, os principais momentos, as questões dos vários erros que a nossa sociedade cometeu e o advento da vacina e o esforço, né, de colegas, grandes colegas que estavam lá na linha de frente junto com a gente, né? A gente como ortopedia, a gente tratava trauma, né? A gente não parou de atender na linha de frente também. Então, isso aí é uma homenagem que a gente faz a todos aqueles colegas que tiveram lutando na epidemia, né? Tendo uns desfechos mais tristes e outros sobrevivendo e continuando na área da saúde, mas é uma coisa que a gente tem que lembrar da nossa sociedade, né? O esforço desse grupo, né? Eu agradeço mais uma vez a sua presença. Se você esteve até aqui com a gente, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e tenham todos um bom dia e pense sobre tudo que a gente comentou, sobre os nossos erros, que a nossa sociedade precisa transformar, né? A nossa sociedade precisa não politizar posturas, mas buscar soluções aonde que elas se encontram, analisar os resultados dessas soluções de forma mais técnica, menos passional. A gente não está num jogo de futebol na área da saúde, nós estamos cuidando de vidas e vidas que importam. Muito obrigado.